Eu quero, então, para a gente começar, antes da gente ler, nós vamos ler o Salmo 55, um pedaço dele. Mas antes eu quero ilustrar com uma história, uma imaginação para que vocês consigam entender. Imagine comigo dois amigos, né? Dois amigos verdadeiros, amigos que caminhavam juntos, amigos que nasceram ali na mesma cidade, foram criados com os pais que também se conheciam, foram criados juntos, os pais, dos dois lados, os pais servos de Deus, não é? Servos de Deus também. Então eles cresceram juntos, foram para a escola juntos, se divertiram juntos, iam para a igreja juntos, sempre lado a lado um com o outro. Mas em um determinado momento, em algum momento da vida deles, um desses rapazes, ele trai a amizade do outro amigo, ele o insulta, ele o trai, ele fala coisas a respeito dele que não é verdade, ou até mesmo que era verdade, que fosse verdade, mas acaba trazendo uma tristeza muito grande, e essa tristeza ela vai gerar uma mágoa no coração dessa pessoa que foi traída, amém? Então, no Salmo 55, versículo 12, é exatamente isso o que acontece com o salmista, quando ele diz: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Então perceba, irmãos, o salmista está dizendo exatamente isso. Alguém conhecido, gravem isso, alguém no qual ele confiava, no qual ele dedicava ali a sua amizade. Essa pessoa é aquela que o trai e traz para ele esse sentimento tão ruim, que muitas vezes nós estamos tratando com normalidade, tratando com, é assim mesmo, mas que nós não devemos deixar que isso cresça e que isso continue na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos mais uma vez, irmãos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor, tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por todo o cuidado do Senhor na nossa vida, Pai, e queremos te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa falar no nosso coração, nos despertar, Senhor. Pai, mexe no nosso interior, Pai. Mexe no nosso íntimo, Senhor. Pai, que haja transformação de vidas aqui hoje, Pai, em nome de Jesus. Transforma a nossa vida, transforma a nossa mente. Mexe, meu Pai, alcança onde só o Senhor pode alcançar. Muitas vezes aonde nós nem sabemos, meu Pai, como chegar, mas o Senhor é poderoso para libertar em nome de Jesus, quebrar cadeias, meu Pai, quebrar correntes e transformar histórias aqui essa noite. Nós já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Talvez, queridos, o magoado aqui essa noite seja você. Talvez, querido, hoje você esteja aqui e ao tocar nesse assunto você pense: sim, sou eu. Eu sou uma pessoa que trago uma mágoa no meu coração, sou uma pessoa que sei que preciso ser tratado. Talvez seja você o magoado aqui essa noite. Ou talvez não, talvez você conheça alguém que você sabe que tem esse sentimento destruidor na vida dele, e você hoje aqui vai poder, ouvindo da palavra do Senhor, aprendendo um pouco mais, ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Ou talvez, queridos, seja você um dia que possa estar magoado com alguma coisa, porque cá entre nós, ninguém está livre disso não. Não estamos livres disso. Isso pode acontecer a qualquer momento na nossa vida, Amém? Mas, irmãos, o que é a mágoa? Eu gosto de uma definição que diz que a mágoa, ela é um ressentimento causado por indelicadeza, ofensa ou desconsideração. Ou seja, alguém nos trata com desconsideração, não nos considera, alguém nos ofende, alguém é indelicado conosco e então nós ficamos magoados.
Mas vamos aprofundar um pouco mais a respeito disso e tentar entender, como vocês já começaram a entender, o porquê. Por que nós ficamos magoados? Vamos já pegar esse texto que nós lemos e essa introdução que nós demos e já vamos começar a entender por que ficamos magoados. Em primeiro lugar, eu quero dizer, nós ficamos magoados porque nós temos, muitas vezes, motivos reais para ficar magoados. Muitas vezes, irmãos, os motivos que nos trouxeram essa mágoa, realmente, eles são reais. São motivos verdadeiros. São motivos sinceros. São motivos que é muito difícil de que nós não fiquemos magoados. Então, o primeiro motivo de tudo é isso, porque como nós lemos aqui no Salmo, não é qualquer pessoa que consegue nos magoar, mas apenas aquelas pessoas que nos são caras, apenas aquelas pessoas que realmente moram no nosso coração. Essas pessoas são as que têm esse poder de nos deixar magoados. Então, os motivos, muitas vezes, realmente são reais. Eu já dei aqui exemplos, mas eu vou dar aqui de novo. Imagine que passasse algumas pessoas aqui na porta da igreja e nos xingando e blasfemando contra nós, contra tudo. Essa igreja é isso, é aquilo, aquilo outro. Passou, xingou, a gente vai olhar, um vai olhar para a cara do outro e vai falar, é doido, né? Doido. Beleza, aconteceu nada, não vai mudar nada na vida da gente. Mas quando é alguém que habita no nosso coração, quando é a nossa esposa, quando é o nosso marido, quando são pastores de igreja, no qual a gente dedica, no qual a gente confia, no qual a gente entrega muitas vezes coisas da nossa vida, que mais ninguém pode saber, quando é um namorado, quando é um irmão, um parente dentro de casa, esse sim tem o poder de nos deixar magoados. Eu falando sobre isso, me lembro agora também uma história, um episódio da minha vida. Estava eu andando de moto, num calor como o dia de hoje, parei numa avenida, num farol, ou semáforo para os mais cariocas. Estava eu ali, parei. O farol fechou, parei. Veio um outro motoqueiro atrás de mim, abençoado, daqueles que todos nós gostamos muito, e ficava... Eu olhei no retrovisor e ele ia para frente, ia para trás. Eu olhava no farol, olhava no retrovisor, né? Tá fechado, né? Aí ele, não contente porque eu não andei, ele começou a bater a roda da moto dele na minha roda. Aí bateu uma vez, né? Eu senti aquilo, né? Aí de novo, não estava entendendo nada. E de novo, eu olhei para trás, falei, você quer passar? Aí abri espaço assim para ele. Acho que eu já devia ter deixado antes, né, irmão? Aí eu dei espaço assim para ele. Aí ele passou por mim, ele olhou nos meus olhos e falou assim, você não é motoqueiro. E foi embora, cruzou. Aí passou assim pelo outro lado da rua e me mostrou que ele não era casado. Como? Mostrou que no dedo dele não tinha aliança. Eu falei, não é casado, por isso está nervoso, né? Não é casado aí. Mas, o que eu fiz? Eu comecei a rir, gente. Eu falei, é doido de pedra, doidinho. Fiquei magoado? De forma nenhuma. Mas vai alguém do nosso convívio ali, vai alguém no qual a gente conhece, fazer um terço disso, um quase nada disso, isso já entra no nosso coração. E se nós dermos vazão para isso, tá rindo como não é casado, né? Se nós dermos vazão para isso, isso vai crescendo em nós, isso só vai piorando. Deixa eu ler uma coisa aqui para vocês. Nós não ligamos e até nos preparamos contra possíveis ataques de pessoas que guardam princípios diferentes dos nossos ou contra estranhos. Contudo, o desafio verdadeiro surge quando você é obrigado a lidar com ataques que partem daqueles que estão próximos, dos de dentro de casa, parentes, dos irmãos da igreja, do marido, da esposa, dos filhos e etc. É nesse momento, é nessas situações em que a mágoa entra na nossa vida, irmãos. Está ficando claro? Muito claro, muito claro. Por que nós ficamos magoados, então? Porque muitas vezes nós temos motivos
reais para nos magoar. Existe também um outro motivo, uma outra coisa que faz com que nós nos sintamos magoados. Mas, nesse caso, também é importante que nós estejamos com o nosso coração atento a isso, mas nesse caso não é um motivo real. Nesse caso, é algo, não tem outra palavra para dizer, mas é algo que o problema está em nós. Vou tentar ser o mais brando possível, mas é orgulho, amém? É o nosso ego que está inflamado, é o nosso ego que está inflado, e muitas vezes, por conta disso, não me entendam mal, irmãos, em nome de Jesus, amém? Entendam isso da melhor maneira possível mesmo. Mas muitas vezes é o nosso ego, é o nosso orgulho que está fazendo com que nós fiquemos magoados, às vezes por anos. Então, um irmão entrou na igreja e não me cumprimentou. Ou o irmão chegou na igreja, sentou do meu lado, mas não me deu a paz do Senhor. Ou o irmão me olhou com uma cara feia. O Danilo me olhou com a cara feia. Eu sou feio, gente. Amém? É isso, está tudo certo. E muitas vezes o nosso ego ele está tão inflado, já machucado, que quando acontece uma pequena coisa, uma pequena raspadinha no nosso ego, nós deixamos com que isso cresça. Nós deixamos com que... na verdade, a gente cria até coisas que não existiram, que não existem. E a gente acaba se magoando com o irmão. E aqui, muitas vezes, o irmão nem sabe que não te cumprimentou. Muitas vezes, o irmão simplesmente entrou, já tinha começado o louvor, um exemplo, ele simplesmente, para não te atrapalhar, ele sentou do seu lado, sem querer te atrapalhar. Mas o nosso ego, irmão, precisa ser tratado. O nosso ego precisa ser cuidado. Nós precisamos entender que ele já está tão inflado, tão dolorido, que o mínimo, muitas vezes, o mínimo se torna grandes coisas. Agora, a gente está falando disso dentro da igreja, mas e dentro de casa? Se nós já estivermos com esse ego machucado, inflamado, e dentro de casa? Quando a nossa esposa, quando o nosso marido, quando os nossos filhos, fala também isso, e a gente transforma isso em tudo aquilo. Porque, como disse o pastor Ricardo uma vez para mim, nós não podemos ser em excesso, não era magoados em excesso. Eu quis citar o pastor e esqueci da frase. Mas nós somos dodóis em excesso, falando no Danilês aqui. Em excesso, nós já, por nada, criamos uma tempestade num copo d'água. Por nada, muitas vezes. E isso demora anos, gente, muitas vezes. E quando não, dentro de casa, porque a gente não pode passar anos sem conversar com a pessoa, a gente não pode passar anos fechados sem resolver aquilo, pelo menos externamente, então a gente finge muitas vezes que está tudo bem, mas não está tudo bem, está aquilo machucado, vai passando, entra mês, entra ano, sai ano, e aí a qualquer momentinho que toca naquela situação, volta tudo. Vocês percebem que vira um ciclo vicioso, vira um ciclo de dor, vira algo que nos machuca, que nos maltrata, e a gente não consegue sair disso. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, motivos reais. Outras vezes, o único motivo é o nosso ego. Mas, Dan, você está me dizendo, então, que desses motivos não há uma solução? Não é isso. Ainda que os nossos motivos sejam reais ou não, existe uma solução, existem algumas soluções, mas a primeira de tudo, e esse é o nosso grande problema, é porque ao invés da gente lutar com as armas corretas, ao invés da gente recorrer à oração, ao perdão, não, nós preferimos dar vazão à mágoa e não lutar com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Então, se os motivos forem reais ou não, precisamos combater. Como? Com as armas espirituais que o Senhor nos deu. Oração, busca do Senhor, intimidade com Ele,
Jejum. A gente fala pouco de jejum, mas é necessário. É necessário, nós temos momentos onde a gente mata a nossa carne, entendam um jejum. Matamos a nossa carne, mostramos para Deus que Ele, estar na presença dEle, é mais importante do que qualquer outra coisa, inclusive a alimentação que nos é tão importante, amém? Então nós nos entregamos ao Senhor em jejum, mostrando para Ele que Ele é mais importante. Precisamos jejuar, orar, buscar do Senhor, todos os dias, todos os dias. Por que devemos lutar contra esse sentimento? Já está claro, devemos lutar contra esse sentimento de mágoa porque ele está nos destruindo dia após dia. Mas eu quero mostrar alguns outros motivos. E eu vou ler aqui algumas frases para você. Veja bem, problemas que a mágoa nos trazem, amém? Olha essa frase. A mágoa, presta atenção, a mágoa é como uma flecha atirada contra o próprio coração, com a esperança de que doa naquele que te magoou. Então eu pego uma flecha, eu aponto para mim mesmo, eu ataco em mim, porque eu é que vou sofrer com isso, querendo que acerte o outro. Ou é como beber um veneno e esperar que o outro morra. Precisamos tratar isso, não precisamos, gente? Precisamos urgente tratar isso. Estamos nos matando dia após dia. Dia após dia. Outra frase. Enquanto o magoado remoe um passado distante, se tornando cego e irracional, o ofensor, por vezes, dorme o sono dos justos. Nós, então, bebemos veneno, querendo que o outro morra. Nós ficamos aqui remoendo o passado, pensando, sofrendo. E muitas vezes, irmãos, a pessoa que nos magoou, ela nem sequer se lembra do que ela fez, e ela está lá, dormindo tranquilamente. E nós estamos remoendo. Eu me lembro uma vez, em um período da minha vida, em um dos períodos da minha vida no qual eu tive uma mágoa profunda, tive alguns, e em um período da minha vida, eu remoía tanto, que eu cheguei a falar para Deus, falei, Deus, eu não sei mais o que é o silêncio. Por quê? Porque por todo momento que eu ficava em silêncio, me vinha a história do que aconteceu, o que aquela pessoa falou, por que ele disse isso, como ele pode fazer isso, mas logo ele foi fazer isso, meu Deus, eu não tinha mais silêncio. É uma loucura. A gente vai remoendo, aquilo vai aumentando. E a pessoa que havia me magoado, ela fazia parte dessa categoria, de que dormia o sono dos justos. Um dia, eu fui resolver essa situação com ele. E falei, meu querido, eu preciso te contar uma coisa. Eu estou há algum tempo, mais de ano, muito magoado com você, porque você fez isso. E sabe o que ele falou? Eu não sabia. Danilo, eu não sabia que eu tinha feito isso, eu não sabia que você estava nessa situação. Se você tivesse falado antes, eu já tinha te pedido perdão. Mais de ano, pastor. Mais de ano. E ele dormindo ali, o sono dos justos. Outra frase. Guardar mágoa é falta de sabedoria. Meu Deus. É falta de sabedoria. Por quê? Porque é uma falta de cuidado da vida, da saúde, cuidado do seu tempo. Porque quando você fala, eu estou com raiva de fulano, este fulano, ele vai dominar você. Então, entenda, irmãos, entenda. Aqui está falando alguém que já se magoou por várias vezes e que, infelizmente, provavelmente ainda há de se magoar alguma vez. Porque somos todos falhos. Mas entenda, quando a gente se deixa levar por isso, nós somos dominados pela pessoa, que na verdade muitas vezes nem é a pessoa, mas pela situação. Então nós ficamos presos nessa pessoa, nessa situação. Então você está com fome e você vai almoçar, você quer comer, mas essa situação, ela tira a tua fome. Aí você quer ir viajar, eu vou viajar.
vou espairecer, vou pegar a minha família e vou viajar. Mas essa pessoa, ela vai com você e estraga a tua viagem. Meu Deus, esperei um ano inteiro para viajar. Naquela viagem inesquecível. Por que inesquecível? Porque a gente vai sempre no mesmo lugar, a gente não esquece. Aquela viagem inesquecível. Mas a fulana está lá, me aterrorizando, tirando de mim. Então, a gente vai, um momento que é para ser feliz, a situação vai azedar a tua vida, vai azedar tudo. Então, é ou não é falta de sabedoria? Está acabando com a nossa saúde, irmãos. Está acabando com tudo. Nós estamos deixando que isso nos corroa, nos destrua por dentro. Precisamos lutar contra a mágoa, em nome de Jesus. Outro motivo, porque devemos lutar contra a mágoa, pelos sentimentos que a mágoa gera em nós. Ou seja, a mágoa, ela não fica só na mágoa, ela gera em nós outros sentimentos. Um deles é a vingança. Eita Deus, que agora começou a complicar. Que agora o pecado ficou maior, não ficou? Agora eu estou magoado e eu quero me vingar da pessoa. Não, eu nunca quis me vingar do outro. Mas o magoado, ele quer se vingar do outro. Embora muitas vezes a gente não fale isso verbalmente, embora muitas vezes a gente não vai assumir isso em praça pública. Eu quero me vingar do fulano. Não, a gente não vai. Mas dentro de nós, a gente está naquela situação que assim, tomara que dê alguma coisa errada para essa pessoa. Ou, nunca pensei nisso, mas quando acontece alguma coisa errada, no nosso coração magoado, machucado, ferido, a gente só falta falar, glória a Deus. Glória a Deus, é Deus pesando a mão. É engraçado, mas é verdade, querido. É engraçado, mas não é difícil disso acontecer. Porque a mágoa cria em nós outros sentimentos. Sentimentos pecaminosos. E eu vou falar só da vingança. Pecaminosos. Que nos faz pecarmos mesmo contra o Senhor. Olha esse sentimento, gente. Torcer, ainda que disfarçadamente, o mal de alguém. Torcer. Alguém sai de uma igreja magoado e torce para que outras pessoas saiam dessa igreja. Esse pastor vai ver. É assim. Um casamento é destruído e fica pensando, vai voltar aqui todo ferrado, todo lascado. Está errado, não é assim que a gente resolve, não é. Mas é assim, uma das coisas que a mágoa faz conosco. Um outro motivo, irmãos, além da vingança, e esse daqui talvez é o mais importante, é porque é uma ordenança da palavra de Deus, que nós não deixemos criar em nós uma raiz de amargura, amém? O Senhor, Ele deixou em sua palavra inspirada, para que nós não deixemos que fosse criado em nós raiz de amargura. Vamos ler esse texto? Ian, põe para mim, Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Isso. Hebreus 12, 14 e 15 diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Amém? Então, olha só, olha o que o texto está dizendo. Quando se tem uma raiz de amargura, pelo menos duas coisas acontecem. Primeiro, você fica perturbado e sem paz. Ponto. Perturbado, sem paz. É o lance do não ter silêncio, né? Você fica perturbado, você fica sem paz. Em segundo, você contamina quem está à sua volta. Olha só. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, além de você sofrer com a mágoa, além de você ser atacado por ela, você ainda é perturbado e contamina quem está ao redor, irmão.
Você enlouquece e deixa louco quem está do seu lado. É uma raiz de amargura. Então, eu entendo que a raiz de amargura que é dita, ela nos remete a uma raiz de uma árvore mesmo. Que, em primeiro lugar, para crescer, precisa ser alimentada, regada. E que, quando cresce, ela destrói ao redor dela tudo aquilo que tiver por perto. Quem já viu aqueles vasos, hoje em dia não tem muito em São Caetano, mas aqueles vasos grandes que tinha assim na calçada, com algumas árvores, pequenas árvores, e ela ia crescendo, até que a raiz, ela estourava o cimento do vaso. Ela arrebenta tudo, irmãos. Então a mágoa que nós alimentamos, quando ela cresce, se a gente deixar que crie mesmo essa raiz e cresce, ela vai destruir a nós e ela vai destruir a quem está do nosso lado. Ela acaba com a nossa família, ela acaba com a nossa casa. A gente contamina, outras pessoas ficam magoadas também, que talvez não ficaria. Mas o magoado ele precisa falar, o magoado ele precisa contar, o magoado ele precisa mostrar o porquê, porque ele precisa ter razão, ele precisa falar. Ai, Tati, é assim, ó, o cara fez isso. Aí a Tati não está nem sabendo. Mas aí eu falo, e eu inflamo, e daqui a pouco está eu e ela magoados. Inflamou, pronto. E vai saber como que ela vai reagir. E eu estou falando eu crente, a Tatiane crente. E casas aonde o marido é cristão e a esposa não, ou vice-versa? Imagina, gente, que nós como cristãos, e eu estou falando de casa, mas pode ser no trabalho, pode ser nos nossos parentes, pode ser em qualquer lugar. Imagina que nós, cristãos, nós é que somos aqueles que temos que dar o exemplo, sim. Nós é que sabemos da necessidade de cortar esse mal literalmente pela raiz. Imagina que nós estivermos contaminando outras pessoas que não vão saber lidar com a mágoa, como nós estamos aprendendo aqui hoje. Então eu fico magoado, eu alimento isso, eu arrebento tudo dentro de mim e ainda passo isso para um parente meu que nem cristão é. Quem está entendendo o que eu estou falando? A seriedade disso, como que essa outra pessoa ela vai lidar com isso? Será que ela vai saber? Seriedade, necessidade que nós temos de acabar, de cortar esse mal pela raiz, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, nós vimos o que é a mágoa, em primeiro lugar, nós vimos o porquê que nós ficamos magoados, nós vimos que nós devemos lutar contra essa mágoa, mas agora, para a gente já indo para o final, a gente precisa ver e entender qual é a solução verdadeira, qual é o antídoto para nós nos livrarmos aí da mágoa. E a primeira solução, irmãos, atento nisso. Nós precisamos então aqui, compreender, há uma solução, existe solução para isso. Nós não estamos fadados a isso, não. Existe solução. E a primeira delas é reconhecer que nós estamos magoados. A primeira dela é reconhecer, é o reconhecimento. Muitas vezes a gente esconde isso demais. Por que a gente esconde? Talvez porque seja feio no nosso pensamento assumir que nós somos, que nós temos esse tipo de pecado. Mas o primeiro passo para o tratamento é o reconhecimento. Reconhece, irmão, em nome de Jesus. Se você é hoje aqui um magoado, reconhece isso. Sim, eu tenho essa mágoa. Sim, eu passo por essa situação. Sim, eu reconheço. Reconhece, porque o reconhecer é o primeiro passo que vai abrir o teu coração para que o Senhor venha lhe tratar. Confesse os seus pecados. Procure o pastor Ricardo, procure a pastora Aline, confesse os seus pecados. Diz a palavra do Senhor que todo aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele é curado. Reconheça, irmão, reconheça essa necessidade. Reconheça isso hoje, em nome de Jesus. A libertação depende do nosso reconhecimento, depende do nosso desejo de ser liberto. Queira ser liberto nessa noite. Não queira mais ficar com isso aí, não. Queira
Olha, veja, vamos voltar um pouquinho lá no início do que nós falamos. Sim, querido, sim, querida, você tem motivos reais para ter essa mágoa, sim, mas olha só, queira hoje abandonar essa mágoa, tenha a sua atitude de largar isso hoje, em nome de Jesus, para que você possa ser liberto e viver a vida plena da forma que o Senhor espera que você viva. O Senhor deseja que nós vivamos uma vida sem isso. Já chega disso. Chega um momento que a gente já não aguenta mais, irmão. Chega um momento que a gente fala, meu Deus, tudo lembra essa situação, tudo lembra essa pessoa, tudo lembra esse caso, tudo lembra. Queira ser liberto em nome de Jesus. Claro, pensando aqui, alguém pode estar pensando, Dan, você não está entendendo. Pensando aqui agora, irmãos. Dan, você não está entendendo. Eu quero ser liberto. Dan, você não está entendendo. Eu já tentei ser liberto. Dan, eu sei, eu reconheço isso, eu quero. Mas eu não tenho força. E sim, também, isso pode acontecer, sim. Tá? Glórias a Deus por eu ter pensado nisso, porque sim, alguém pode falar, eu já tentei, eu já reconheci, mas eu não tenho força. Irmão, eu quero falar hoje aqui em nome de Jesus, você não tem força, mas no Senhor você tem força para isso acabar hoje. Em nome de Jesus, irmão, sim, você já tentou honestamente. Não é que você tentou de qualquer jeito, não. Você tentou honestamente, você reconheceu verdadeiramente, mas parece que há algo que sempre te traz de volta para essa situação. Sim, então em nome de Jesus, lute com Ele, nele, peça a força dEle, porque Ele é capaz de transformar a sua vida hoje. Em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Como lutar contra a mágoa? Segunda solução, segundo antídoto, se lembrar de Cristo, se lembrar do que Ele passou e como o que Ele passou não se compara com o que nós passamos. Amém? Se lembrar de Cristo vai te ajudar a largar a mágoa que está no seu coração. Quando você lembrar do que aconteceu na vida dele, foi traído por Judas. Andava com ele, estava do lado dele, o traiu, o entregou à morte. Entregou. Como foi a reação de Jesus quando Judas fez tudo aquilo que devia fazer? Jesus disse assim para ele, amigo, me traz com um beijo. Será que Jesus ficou magoado? Deveria, no natural, poderia, fosse homem normal, com certeza. Mas lembre-se que o que ele passou com, eu estou falando aqui somente de Judas, o que ele passou com Judas não se compara, embora a nossa dor seja muito grande. Embora em momento nenhum, eu espero que tenha ficado claro, eu estou aqui para diminuir a dor de ninguém, amém? De ninguém, de ninguém. Dor é dor, e só sabe o tamanho da dor quem passa. Então, eu olhar para qualquer dor e falar que ela é fraca, seria muito fácil. Mas jamais eu disse isso, e jamais eu quero que isso, me entendam da melhor forma possível, irmãos. Mas, o que Jesus passou foi maior do que você está passando, amém? Aliás, falamos de Judas, mas a palavra do Senhor vai dizer que no dia que ele foi crucificado, todos os seus discípulos viraram as costas e os abandonaram. Então, segunda solução, segundo antídoto, está doendo, irmãos? Está doendo? Lembra de Jesus. Lembra que Ele sofreu por mim e por você, traição que nós não aguentaríamos sofrer. Sofreu por nós coisas que nós jamais poderíamos cogitar de sofrer. Em nome de Jesus. E a terceira e última solução, e eu já vou encerrar essa palavra. A terceira e última solução é o seguinte. E eu sei que você talvez já imaginasse que eu iria dizer isso. Mas a terceira solução é: perdoe, irmão. Perdoe assim como Ele te perdoou. Olha, assim como Ele te perdoou. Na verdade,
como nós dissemos, você tem motivos reais para estar magoado. Essa pessoa merece, na verdade, né? Ela merece que nós estejamos magoados. Essas pessoas merecem até mesmo um castigo, uma justiça. Mas aqui, eu e você também merecemos muitas vezes não sermos perdoados também. Mas o Senhor nos perdoou. Sim, irmãos. Talvez eles mereçam mesmo, mas nós também. E o Senhor nos amou enquanto ainda éramos pecadores. E o Senhor nos amou e nos ama e nos perdoa dia após dia. E ai de nós se não fosse as misericórdias do Senhor. Ai de nós se Ele não nos perdoasse todos os dias. Então, queridos, em merecer ou não merecer, cá entre nós, só aqui entre nós mesmos, para ninguém mais ouvir, a gente também merece. Merece mesmo. E a oração que Ele nos ensinou foi: perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meu irmão, perdoe hoje. Abra mão até mesmo da sua razão hoje. Decida perder hoje e viva uma vida livre da mágoa. Eu espero em nome de Jesus, assim como eu disse no início, se você tiver uma mágoa hoje, que essa palavra possa ter calado ao seu coração. Eu espero que, se você conhecer alguém, não tenho mágoa, mas eu conheço alguém, eu espero que o Senhor te use poderosamente. Eu espero que o Senhor te use com as palavras certas, da forma certa, para que essa pessoa possa, através da sua vida, largar essa vida de mágoa, em nome de Jesus. E que, se um dia você passar por isso, não estamos livres mesmo, se um dia você passar por isso, que você possa se lembrar um pouco, algo do que nós falamos aqui essa noite, e a sua vida possa ser transformada. Em nome de Jesus. Amém.